O mundo está em ebulição, e as notícias que você precisa acompanhar vão muito além do óbvio. Imagine um cenário onde os Estados Unidos escondem uma arma tão poderosa que nem os maiores estrategistas globais conseguem sequer imaginar sua capacidade. Não é ficção científica, é o que o próprio presidente Donald Trump insinuou em declarações recentes, lançando um recado claro para Pequim: qualquer escalada terá consequências que ninguém está preparado para enfrentar. A mensagem é direta: a América não está brincando, e seu arsenal vai muito além do que os livros de história registram. Enquanto isso, os mercados financeiros vivem um verdadeiro montanha-russa. Num dia, Trump surpreende ao adiar tarifas para aliados por 90 dias, num gesto que acalma investidores e faz as bolsas dispararem. No outro, ele anuncia um aumento estratosférico de 125% nos impostos sobre produtos chineses, jogando gasolina na fogueira da guerra comercial. Os analistas se dividem: uns veem uma jogada mestre para forçar concessões, outros enxergam o risco de uma recessão global. O fato é que, por trás dos números, há uma estratégia implacável. O secretário do Tesouro americano é taxativo, o presidente não recua. Quem quiser negociar, terá vantagens. Quem insistir no confronto, pagará o preço. E o preço, no caso da China, pode ser devastador. Mas as tensões não param por aí. A Apple, gigante da tecnologia, está no olho do furacão. Com 90% da produção de iPhones concentrada na China, a empresa enfrenta um dilema: ou absorve os custos das novas tarifas e vê os preços dos aparelhos dispararem em até 30%, ou transfere a produção para os Estados Unidos, o que poderia triplicar o valor final do produto. Economistas são categóricos: é um cenário de pesadelo. Mesmo com investimentos bilionários em países como Índia e Brasil, ninguém consegue substituir a escala chinesa. Enquanto Trump promete reviver a indústria americana, o consumidor pode acabar pagando por um celular o equivalente a um carro popular. E falando em figuras polêmicas, Elon Musk está sob fogo cruzado. Um grupo de 77 congressistas democratas exige sua saída imediata de qualquer cargo público, acusando-o de violar leis que limitam a atuação de consultores governamentais. O argumento: Musk teria extrapolado o limite de 130 dias anuais permitidos para assessorar o governo, enquanto mantém o controle sobre Tesla e SpaceX. Os democratas não escondem a intenção: ele tem influência demais sobre decisões críticas. Precisamos frear isso. A questão agora é: Musk vai escolher o poder ou os negócios? E como Trump, seu aliado estratégico, vai reagir a esse ultimato? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Ucrânia faz um movimento ousado. Em vez de pedir esmolas, Kiev anuncia que está disposta a comprar até 50 bilhões de dólares em armamentos americanos, incluindo sistemas antiaéreos de última geração. O presidente Zelensky é claro: não queremos caridade, queremos parceria. Cada dólar investido aqui é um investimento na segurança global. Mas a bomba mesmo vem de uma denúncia explosiva: a inteligência ucraniana afirma ter provas de que 155 mercenários chineses estão combatendo ao lado da Rússia. Pequim nega, mas a suspeita já abalou as relações diplomáticas. Se confirmado, o caso pode arrastar a China para o centro de um conflito que ela sempre jurou evitar. E você, o que acha? Essas manobras econômicas e geopolíticas vão levar o mundo a uma crise sem precedentes ou são apenas movimentos calculados em um tabuleiro global? Sua opinião importa. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a moldar essa discussão. Afinal, é o engajamento de vocês que nos impulsiona a trazer cada vez mais análises profundas e exclusivas. Não deixe de acompanhar, porque o próximo capítulo dessa história pode ser ainda mais surpreendente. A neutralidade em conflitos armados é um princípio que muitos defendem, mas que poucos conseguem manter quando os interesses geopolíticos se entrelaçam com a realidade. Enquanto o mundo observa, a China se vê no centro de um turbilhão de especulações: será aliada estratégica, mediadora silenciosa ou apenas uma peça no jogo de outros? As autoridades chinesas insistem em um discurso de prudência, mas os fatos falam mais alto. Quando soldados chineses são capturados em zonas de conflito, quando 80% dos suprimentos de dupla finalidade que alimentam a máquina de guerra russa têm origem em território chinês, as palavras perdem força. Não são apenas números, são escolhas. E escolhas têm consequências. Enquanto isso, o Cazaquistão se debate entre a retórica oficial e a realidade crua.
Seus cidadãos são aliciados para lutar em uma guerra que não é deles, atraídos por promessas que podem se transformar em pesadelos. As autoridades juram investigar, prometem medidas, monitoram redes sociais, mas a propaganda de recrutamento continua. E enquanto a burocracia se arrasta, vidas são colocadas em risco. O centro ucraniano Kiev já expôs nomes, o Ministério do Interior confirma que os dados estão sendo verificados, mas e as ações concretas? O tempo urge, e cada dia de nação é um dia a mais para que mais pessoas sejam arrastadas para o fronte. E então, nos bastidores de Istambul, algo se move. Sem câmeras, sem declarações pomposas, sem o teatro diplomático de costume. Russos e americanos se reúnem em segredo, oficialmente para discutir a logística de embaixadas, mas todos sabem que o verdadeiro tema é muito mais explosivo. Será que ainda há espaço para um canal de diálogo, ou estamos assistindo aos últimos suspiros de uma relação que já está em colapso? A suspensão dos voos, o confisco de propriedades diplomáticas, a comunicação quase nula, tudo indica que o abismo está se alargando. Se essas conversas falharem, o que virá a seguir? Um silêncio ainda mais ensurdecedor ou uma confrontação que ninguém quer, mas que poucos conseguem evitar? Enquanto a diplomacia opera nas sombras, a Letônia dá um passo ousado e simbólico. Proibir completamente a comercialização de produtos russos e bielorrussos não é apenas uma medida econômica, é um recado claro: a guerra tem um preço, e quem a financia não merece nosso mercado. Os argumentos são contundentes: por que competir com produtos que não seguem os mesmos padrões de qualidade? Por que alimentar a economia de regimes que desestabilizam a segurança europeia? A votação ainda não aconteceu, mas a mensagem já foi lançada. E você, concorda? Um boicote total é a resposta certa, ou apenas um gesto político que pode ferir mais os consumidores do que os alvos? O mundo está em movimento, e cada decisão, ou a falta dela, redefine o futuro. Sua voz faz parte dessa equação. Comente, debata, questiona. Porque as escolhas de hoje serão as manchetes de amanhã. E enquanto você reflete, não se esqueça: o engajamento é o que nos mantém informados, críticos e preparados para o que está por vir. Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever não é só um clique, é um voto de confiança em um jornalismo que não teme apontar as contradições nem expor as verdades inconvenientes. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam menos turbulentas do que as que vivemos hoje. Música.